o Capitão América pode empunhar o martelo do Thor? É qualquer um que pode? Virou bagunça agora? Se você ficou se perguntando isso, eu também fiquei. Teve comentário de roteirista sobre isso. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho. Olá pessoal, eu sou a Júlia e nesse vídeo vamos tentar entender por que o Capitão América foi capaz de levantar o martelo do Thor. Já vou pedindo padrão, né? Like, inscrição, comentário, sininho. Me segue no Instagram também, @PãoComOvoNerd. Mandou mensagem no meu direct pra gente trocar uma ideia. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o que é esse martelo do Thor e quais são as suas propriedades. A história do martelo é bem direta, né? Mas a parte da magia às vezes pode ficar um pouco complexa. Basicamente, ele foi forjado pelos anões ferreiros de Nidavellir com um metal asgardiano chamado Uru. O Odin usou esse martelo por algum tempo, antes dele entregar para o filho dele, o Thor. Se você assistiu o primeiro filme do Thor, você lembra que ele era um moleque bastante mimado, briguento, vaidoso, essas coisas. E aí, por causa disso, o Odin quis dar uma lição no filho e jogou tanto o filho quanto o martelo no planeta Terra, né, que eles conhecem como Midgard. Só que antes dele fazer isso, ele encantou o martelo pra só quem fosse digno conseguisse levantá-lo. Belo castigo, hein, que esse cara arrumou pro filho. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Por essa frase, a gente pode entender que o martelo deve funcionar como uma espécie de backup dos poderes do Thor, que no caso é o poder do trovão, né? Sendo assim, na teoria, qualquer um que seja digno de desbloquear o total acesso ao martelo, no caso de ser digno, seria tão poderoso quanto o próprio Odin, só lembrando, isso na teoria. Durante os acontecimentos desse primeiro filme do Thor, o Thor se tornou o único digno o suficiente para levantar o martelo. Dos Vingadores, nenhum demonstrou que conseguia levantar, né? O filme que aconteceu um ano depois, e eles não pareciam dignos de levantar o martelo. Já no filme Vingadores A Era de Ultron, esse assunto do martelo foi um pouco mais explorado. No início do filme, os Vingadores estavam dando uma festa. Nessa festa, o Thor fez uma brincadeira de que quem conseguisse levantar o martelo dele, que estava na mesa, podia governar Asgard. Vários dos Vingadores que estavam ali tentaram, mas ninguém de fato conseguiu erguer, não. O curioso é que com o Capitão, o martelo balançou levemente, enquanto com nenhum deles isso aconteceu. Por um segundo, o Thor olha pro Steve com o rosto preocupado, mas aí ele recupera o tom de humor quando vê que o Steve não consegue. Não consegue, né? Mais adiante, ainda nesse filme, o Sintozoide Visão consegue erguer o martelo, só que ele não chega a usar nenhum dos outros poderes do Thor, como os raios. Ele não chega a usar. Essa questão gerou algumas dúvidas, afinal o Visão era digno ou ele não se aplicava às regras por não ser realmente um ser vivo. Eu aposto que quando o Odin encantou o martelo, ele não estava pensando na possibilidade de um robô erguê-lo. Então, devido a essa dúvida, os próprios Vingadores discutem se aquilo valeu ou não, de acordo com a aposta que eles fizeram, né, na festa. No final fica por isso mesmo, eles não conseguem chegar a um veredito e concordam que o Visão pode ficar com a joia da mente. Como o Visão não chegou a usar os poderes do martelo, a gente pode deduzir que não, ele não era digno. Ele só conseguiu levantar o martelo mesmo porque ele era um robô. Sendo assim, isso abre margem para outra pergunta. O Ultron conseguiria levantar também? Quem sabe? Provavelmente é uma teoria que faz sentido. O Ultron não tentou levantar o martelo do Thor, mas se ele tentasse, a gente podia ter essa resposta. No filme Thor Ragnarok, a irmã malvada de Thor, Hela, ela não só consegue erguer o martelo, como ela também destrói o martelo só com uma mão. Isso é bem estranho, né? Porque se ela é uma vilã, como é que ela pode ser digna? Será que o filtro do martelo estava quebrado ou alguma coisa assim? Ainda nesse filme, a gente vê gravuras antigas de Hela erguendo o martelo, numa cena que ela derruba o teto do palácio. Isso deixa claro que um dia aquele martelo já pertenceu a ela, antes do Thor nascer. E vale lembrar também que nessa época que o martelo pertencia a ela, ele ainda não possuía aquele encantamento da dignidade. Então não tem como se basear nessas gravuras para afirmar nada, se ela é digna ou não. Realmente essa parte não tem nenhuma explicação oficial. Até agora a teoria mais plausível foi uma que viralizou no Reddit. Após o martelo ser forjado, ele se beneficiou com uma série de encantamentos do Odin. E a resposta para como a Hela pode ter destruído ele pode estar nessa teoria. Antes de morrer, o Odin avisa aos filhos Thor e Loki que ele não vai ser mais capaz de protegê-los da irmã deles, porque o encantamento que trancou a Hela vai ser desfeito, assim, com a morte dele. Se esse encantamento foi desfeito por consequência da morte do Odin, o mesmo não pode ter acontecido com outros encantamentos, como o do martelo? Será que vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Depois da morte do Odin, o encanto do martelo pode ter ficado mais fraco, ou até mesmo pode ter acabado. Se o encanto ficou mais fraco, a Hela podia facilmente ter erguido o martelo, mesmo não sendo digna. O fato dela ter destruído o martelo foi só por causa que ela tinha muitos poderes mesmo, ela era muito poderosa, e eu acho que não teve nada a ver com dignidade. Você pode pensar, mas o Thor invocou o martelo ultimato, então tava valendo o encanto. Mas aí a gente tem que lembrar que aquele martelo era, na verdade, 2014, quando o Odin tava vivo. No momento que os encantamentos foram feitos, eles não deviam estar pensando em viagem no tempo. Se quisesse, pode até chamar isso de bug temporal.
Inclusive, é possível que o Capitão América tenha se beneficiado desse detalhe, mas eu acho um pouco difícil. Nos quadrinhos, o martelo funciona como uma espécie de medidor de dignidade. Dessa forma, a gente pode imaginar que esses conceitos se aplicam também aos filmes. A gente pode considerar que existam níveis diferentes de dignidade, sendo que quanto maior a dignidade, mais leve o martelo fica e vice-versa. Em conversa no Twitter com os fãs, os roteiristas do filme revelaram que em Vingadores Era de Ultron, o Steve ele já era digno, mas o peso do segredo do Bucky, com os pais do Tony, fez com que ele não fosse completamente íntegro naquela época. Assim, na época ele era digno, mas não o suficiente para erguer o martelo. Tem outra teoria também que diz que ele já era digno, mas preferiu não levantar para não magoar o ego do Thor, mas essa eu acho um pouco difícil. Não acho impossível, porém não acho provável. Bom, depois da Era de Ultron muitas coisas aconteceram. Os heróis se separaram, as coisas mudaram. O segredo do Bucky veio à tona na época da Guerra Civil. Os Vingadores brigaram, né? E o Steve e os amigos viraram fugitivos do governo. Depois da Guerra Civil, ele teve que se esconder com seus aliados em outras partes do mundo. Quando foi em Guerra Infinita, o Capitão América perdeu muitos amigos de uma só vez. Eu acho que isso tudo tem mudado o Steve, além dele não carregar mais o peso do segredo do Bucky. Quando foi em Vingadores Ultimato, a gente viu um Capitão totalmente mudado. Ele tava numa roda de terapia, conversando com outras pessoas que também perderam gente, né? Porque metade do universo foi dizimado. Como todo soldado, o Steve ia ter que deixar a ação em algum momento. Ele tinha a mente do idoso e o corpo de um jovem, né? Então, pra isso devia ser muito difícil. Depois de viajar no tempo e reencontrar o amor da sua vida, o Steve conclui que aquela é a hora de parar de lutar. Se a gente for fazer uma analogia, foi justamente quando o Thor entendeu que lutar não seria a solução de todos os seus problemas que ele se tornou digno do martelo. Naquele momento que Steve viu Peggy, ele concluiu que não queria mais brigar. Ele deixou de lutar por vontade própria, como ele fazia até então, e aceitou travar aquela última batalha apenas por necessidade. Quando ele tornou para 2023, tudo que ele queria era terminar a batalha e seguir com sua vida, sem mais guerras. Por causa disso, o martelo reconheceu seu valor e o Steve foi capaz de invocá-lo. Vale lembrar também que aquele martelo de Vingadores Ultimato nunca tinha sido tocado por Steve, já que ele foi recuperado em 2014, antes dos acontecimentos de Vingadores Era de Ultron. Pelo menos entre o período da viagem do tempo até a batalha contra o Thanos, não vimos Steve tocando nele, provavelmente ele só tocou naquela hora mesmo. Se não fosse suficiente, o nível de dignidade do Steve naquele momento era tão alto que além dele conseguir erguer o martelo, ele ainda teve acesso a todos os poderes do Thor, ele soltou raio e tudo. Analisando todas essas evidências, a gente pode concluir que Steve Rogers de fato era digno. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe seu like, a sua inscrição no canal. Me diga aí nos comentários o que é que você achou do assunto, se o Steve era digno ou não. Me manda também uma mensagem lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia, falar sobre super-heróis. E sabe, você tem alguma ideia de algum vídeo. Se você tá gostando de assistir os vídeos aqui do canal, você pode estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, você vai receber sempre um aviso quando eu postar um vídeo novo ou iniciar uma live. Então é sempre bom. Se você tiver com TV sobrando, eu peço que você dê uma olhadinha em outro vídeo do canal, vou deixar algumas sugestões aqui no final. Então é isso, até a próxima e tchau!